nesta manhã a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, em espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor, louvamos o Teu nome, bendizemos quem Tu és. Cantemos juntos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver para Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui para Te adorar, para Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para Te adorar. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pelo sol que brilha após a tempestade. E sabemos, ó Deus, que as nossas vidas também muitas vezes nós enfrentamos tempestades, ventos fortes que parecem que não vão mais terminar. Mas, ó Deus, é tão bom saber que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E, ó Deus, esta é a razão de não sermos consumidos. O Senhor, ó Deus, renova a Sua esperança. Obrigado, ó Deus, porque vivemos na esperança do Senhor. Obrigado por este dia. Abençoa, Pai, a família de cada pessoa que está aqui hoje. E aqueles que ainda estão a chegar, ó Deus, traga-os em segurança no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. A palavra de Deus diz no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e nos seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Amém. Celebrai ao Senhor com júbilo, cantai. Nós estamos aqui a celebrar, a cantar, e quando louvamos ao Senhor, o nosso coração também alivia, porque fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E
quando toda essa história acabar e estivermos com o Senhor pela eternidade, a única coisa que vamos fazer vai ser louvar a glória do Senhor. Amém? Tão bom saber isso. Agora olha para um lado, olha para o outro e perceba uma coisa: nós não estamos aqui sozinhos. Então cumprimenta a pessoa que está aí perto e diz assim: olha, um bom dia, Deus abençoe. Se não sabes o nome, pode dizer. Homem casado agora sim, agora sim. Bem-vindos para adorar ao Senhor nessa manhã. Como é bom saber que o nosso Deus tem abençoado vidas, famílias, trazido bênção do Senhor. Estou sem retorno nenhum. Estou ouvindo. Vocês estão a ouvir? Ah, então tá bom. É que eu não me ouço, então. Ok. É isso. Nós viemos aqui para louvar ao Senhor e sabemos que nós não temos feito sozinhos esse movimento. Quem esteve conosco na Missão Reversa, na conferência, levanta a mão assim. Olha que coisa boa. Gente, foi uma conferência maravilhosa, incrível. Todos os nossos irmãos. Sou eu? Não tem mal, não tem mal. Oi. Consegue me ouvir? É que a minha voz não está muito boa. Mas assim, nós viemos para adorar ao Senhor. Semana passada tivemos a conferência da Missão Reversa. Recebemos missionários de várias partes do mundo, irmãos que vieram para servir. E foi um tempo tão bom, tão gostoso. Eles já voltaram para as suas casas e receberam lá, foram recebidos pelas suas famílias. Ainda está conosco hoje, será o nosso pregador, o pastor Flávio Ramos, que foi um dos nossos preletores. Pastor Rafael também, obrigado por nos acompanhar. Foi o nosso pregador, professor na aula inaugural na quarta-feira. Foi uma bênção de Deus. Cadê o Nelson? Nelson, vem cá por favor, Nelson. E todos os últimos domingos nós temos dado uma ênfase maior ainda em missões. Você pode sentar nesse momento. Eu queria que você prestasse atenção, porque agora vamos ter uma sequência de algumas informações importantes do que está a acontecer através da igreja que participa desse movimento de missões. Como eu estava falando, nós não fazemos sozinhos. Nós estamos juntos a fazer com aquilo que Deus tem nos dado com outras igrejas. Então conectamos igrejas desde Lisboa até Viana do Castelo, estiveram conosco, para dentro também até Chaves, ok? E também de outros países. Olha, é tão bom saber o que Deus tem feito em outros lugares e também em Portugal. Para quem não se lembra ou não sabe, nós assinamos uma parceria com a Faculdade Batista Pioneira, ou seja, a partir de agora a Igreja Batista local, ela representa também a Faculdade Batista Pioneira para a formação em teologia e algumas pós-graduações também em ministério. Então, se você tem interesse, nós temos alguns flyers ali à porta, depois eu posso passar mais informações, mas queremos fomentar, encorajar, para que todos possam se capacitar, ser bênção. Vai ter um curso de arqueologia bíblica, e que vai começar agora já, em breve. Então, os professores da escola bíblica, e não só, todos aqueles que querem aumentar o seu conhecimento, vale a pena esse investimento. Então, vamos ouvir um pouquinho o que Deus tem feito. Se o Nelson falar devagar, todos conseguem compreender? Não.
Não, despacio. Bom dia, irmãos. Voy a falar devagar. Ontem estuvimos en Viana de Castelo con nuestros hermanos de la iglesia donde pastorea el pastor Silvio. Ya casi todos conocen el pastor Silvio, cariñosamente lo conocemos como nuestro pastor payaso. Estuvimos un momento increíble. Ellos tienen un proyecto en el camino de Santiago. ¿De qué trata este camino? Están viendo ahí las personas de nuestros hermanos multimedia están compartiendo, van a partillar unas fotografías donde estuvimos allí, antes a trabajar con ellos. ¿Qué están a hacer ellos? Ellos están en un lugar en Viana de Castelo donde pasan todos los peregrinos que van hasta Santiago de Compostela. Ellos están con una mesa, 2 caderas, una jarra de café, barras energéticas, agua, y solamente van a ofrecerle eso gratuitamente a las personas que están ahí pasando. Cuando las personas llegan, ofrecen gratis: oh, ¿quieres café brasilero? Es gratis. O quieres agua, o quieres una barra energética. Muchas personas no, porque se intimidan, porque oye, gratis no creo. Pero muchas personas, oh, obrigado, thank you. Y se le pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te lleva a hacer esto? Muchos lo hacen por turismo, por conocer otras personas porque están en una búsqueda espiritual. Entonces se abre la puerta para compartirles de Jesús. Nos encanta la bendición que tiene Dios para Portugal. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Pero Dios le manda a todas las naciones a Portugal para que le prediquemos el Evangelio. Yo estuve con mi familia desde las 8:30 hasta las 10:30. Pasaron alrededor en ese momento más de 20 personas. Contamos alrededor de 7 naciones distintas: Ucrania, Polonia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos. Distintos idiomas, casi todos conseguían hablar en inglés. Y algo que nos llamó mucho la atención, se entregaban alguna información acerca de Jesucristo en los distintos idiomas. Cuando se los dimos a los de Ucrania y ellos vieron que estaba en ucraniano, se alegraron mucho. ¿Por qué? Porque tenían algo escrito en su propio idioma. Y oye, aquí tienen algo que habla de Jesús. Oh, está en ucraniano, sí, en ucraniano. Oh, muito obrigado. Oh, thank you. Entonces, a pesar de que no se evangeliza al 100%, se van con una semilla sembrada. ¿Qué queremos hacer nosotros? No sé si Dios quiere con esta iglesia que copiemos esto, porque el camino de Santiago pasa muy bien por Lesa de Palmera, pasan todos esos peregrinos, pero quiero que retar a la iglesia, encorajar a la iglesia para que estemos orando, para que ver qué Dios también quiere hacer con esta iglesia. Podemos copiar este modelo porque es increíble que tengamos muchas naciones pasando en un punto, y es todo el año. Entonces ahí podemos ver que están los hermanos compartiendo, tienen algo para identificarlo. Es una tarea muy sencilla. Entonces es algo que entre nosotros los podemos hacer. Requiere muy poco dinero, muy poco tiempo. Invirtieron solamente 2 horas de su tiempo, desde las 7:30 hasta las 10, 3 horas de su tiempo. Y luego cada quien a su casa, una vez al mes. Entonces algo que quiero que estemos orando para ver si nosotros podemos aplicar esto también en la iglesia. Hoy, como cada domingo de misiones, el café misionero está dedicado a misiones, y nuestras hermanas que están en misiones también están con sus artesanías para seguir vendiendo. Todo eso es fondo para misiones. Entonces, hermano, estemos orando para ver qué Dios quiere que esta iglesia trabaje
esta es una linda muestra, pero no sé todavía si es lo que Dios quiere para nosotros. Pero estemos orando por eso. Muchas gracias. Obrigados. Todos entenderam? Bem. Então, quem tiver esse desejo de servir, todos os meses, vamos ter esse momento e vai ser muito bom. Silas. Eu tenho o prazer de chamar aqui à frente o George Stagg, um amigo de longa data, que já teve algum ministério. Quando o conheci, tinha um ministério em Moçambique e agora tem um ministério na Índia, e é sobre esse ministério que ele vai falar. George. It's great to be with you all here this morning. É muito bom estar com todos vocês esta manhã aqui. I know some of you have met you before. Alguns de vocês eu já conheci há uns anos atrás. My name is George Stagg from Twin Cities Church in Minneapolis, Minnesota. O meu nome é George Stagg e sou da igreja Torres Gêmeas em Minnesota. I am doing some work in India and Silas asked me to share what I was doing. E eu estou a fazer um trabalho na Índia e estou de passagem aqui em Portugal, então o Silas pediu para eu poder falar aqui à igreja também sobre o projeto aqui na Índia. So I leave here tomorrow and I'll be in India for 3 weeks. Então eu amanhã de manhã já saio para a Índia e vou lá ficar durante 3 semanas. So let me tell you a little bit about what I'm doing. Então vou-vos explicar o que é que tenho feito lá na Índia. So we started a church in Minnesota in 2007. Em 2007 iniciámos uma igreja em Minnesota. I moved from Iowa, which is central United States. Eu mudei-me de Iowa, que é mesmo no meio dos Estados Unidos. When we started the church, we were working with a different demographic of people than I had been working with before. E com esta mudança e esta nova igreja, eu comecei a trabalhar com uma demografia diferente daquela que eu tinha trabalhado até então. A lot of the people that we were working with had long-term problems with substance abuse and crime. As pessoas que nós encontramos são pessoas que vinham a sofrer de abusos, crime e também excesso de substâncias de várias naturezas. And a lot of addictions. Muitos vícios. And so I was wanting to see from the Bible what was required in order for people to overcome these and change their lives. E então eu foquei-me muito naquilo que a Bíblia podia me dizer e falar sobre como é que as pessoas podem ultrapassar todas estas situações que são graves nas suas vidas. And so I started reading the New Testament from that lens in a fresh way. E então, com umas lentes novas e com essas lentes, eu comecei a ler de novo o Novo Testamento. See, a lot of the times in churches, they give you the ethical commands and requirements. Portanto, na maior parte das vezes, quando nós estamos na igreja, nós somos incentivados a ter uma vida eticamente correta e aquilo que nós devemos e podemos fazer. Don't do this, don't do that. Não faças isto, não faças aquilo. You got to do these things and those things. Tens que fazer isto ou aquilo. But they don't connect those ethical instructions with what changes your heart. Mas normalmente não conectam e não fazem relação desses comandos àquilo que realmente transforma os nossos corações. We engage in sinful practices because we love those sinful practices. Nós iniciamos e nos rapidamente ficamos presos a práticas pecaminosas porque nós gostamos dessas práticas pecaminosas. So to change our practices, we have to change what we love. Então, para mudar as nossas práticas, nós temos que mudar aquilo que amamos. See, and that's the power of the gospel, is that it addresses our affections, our hopes and our loves. E este é o poder do Evangelho de Cristo. Ele muda e altera aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós procuramos. And what I discovered is that the New Testament texts, each and every one of them, connects the gospel to our affections in a unique way that then changes how we live. Então o que eu percebi foi que o Novo Testamento fala diretamente aos nossos corações e ele pode afetar-nos de forma tal que nós vamos mudar a forma como vemos as coisas e vivemos as coisas.
And I saw that the letters written to churches were dealing with people and problems just like us. E se nós formos ver as cartas do Novo Testamento, são dirigidas a igrejas que estão a debater-se com problemas pessoais e problemas com pessoas normais como nós. So I started writing study booklets for our church to use that studied the books of the Bible that made these connections between the gospel and what we love and how we live. Então eu comecei a escrever livros que pegavam no texto bíblico do Novo Testamento e relacionava diretamente com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia e a forma como aqueles textos podem transformar a nossa vida. And so I wrote these booklets here, the booklets covering Titus and Colossians and Ephesians and Galatians and Thessalonians and Philippians, and then the message of the whole Bible, and then how to interpret the Bible. Então eu escrevi todos estes livros, um baseado em Tito, outro baseado em Colossenses, outro em Efésios, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, Filipenses, e depois um livro sobre mensagens da Bíblia e outro livro sobre interpretando a Bíblia. So I actually, we were doing this in our church, and Silas's father saw what we were doing and said we could use this in Portugal and in Mozambique. E essa é uma das razões, a razão por qual nós nos conhecemos, porque enquanto ele estava a escrever estes livros, o meu pai conheceu e começou a usar isso também na igreja dele e em Moçambique, num projeto que tinham lá. So for 4 years, we worked with leaders of churches there and trained them in Mozambique for 4 E years. então durante 4 anos eu estive neste projeto em Moçambique, em que nós treinávamos líderes de igrejas para que eles pudessem liderar as suas igrejas e plantar outras igrejas. And that project became very successful. E esse projeto tornou-se um sucesso. And a friend of mine had a colleague in India that was also working with church planters. E um colega meu, e um amigo meu, tinha um colega na Índia que estava a trabalhar com líderes na Índia para a plantação de igrejas. And he told him that what we were doing in Mozambique would be helpful for him in E India. então ele disse, olha, conheço um rapaz que está a fazer um trabalho em Moçambique e ele pode pegar nisto e pode ser um bom trabalho também para fazer em Índia. Next slide. And so I started working in 2020 with a team of church planters in India, and we do training in these discussions over the course of 3 or 4 days. Então, em 2020 eu comecei a fazer um treinamento com uma equipa de líderes de plantação de igrejas. E esta é a forma como nós fazemos, ou seja, as aulas são feitas de uma forma muito orgânica e de forma a que toda a gente possa discutir e entrar na conversa. Next slide, please. So the work in India is the initial work was with a group called Kingdom Catalysts. Então, o inicial na Índia chamava-se Catalisadores do Reino. It was a group of about 12 men and 2 women. Era um grupo de 12 homens e 2 mulheres. And so I worked with them for 4 years. E eu trabalhei com eles durante 4 anos. And that work has now spread to, that one project is now 7 projects. E agora esse projeto transformou-se em 7 projetos. Okay, lead, okay. Ele está a ler em português, foi ele que fez isto em inglês. Então, When we started the work, we were working with those 14 people, but they were working with a total of 55 leaders. então, quando nós trabalhávamos com esse grupo de 14 pessoas, 12 homens e 2 mulheres, esse grupo de pessoas já estava a trabalhar com um grupo de 55 pessoas. So over a 5-year period, that's now 711 leaders. Então, esses 14 num projeto tornaram 7 projetos e agora conseguem e temos atingido 711 líderes. These are men and women going into villages where they've never heard the gospel, preaching the gospel and starting house São churches. homens e mulheres que vão a localidades, cidades, vilas, aldeias, onde nunca ninguém ouviu falar de Cristo. E eles falam de Cristo, pregam o Evangelho e plantam igrejas. That project is now in 7 states representing 469 million people. Neste momento o projeto abrange 7 estados da Índia, o que faz um total de abrangência de pessoas de 469 milhões de pessoas. Next slide.
So this is the original group of men. Então este é o grupo original de homens. Next slide. This is one of the women. Esta é uma das senhoras. Next slide. This is another one of esta é this. outra senhora Another one of the também. women. So what's happened in India over the last several decades, O que tem acontecido na Índia nas últimas décadas, there are so many people coming to know Jesus Christ. há tanta gente que está a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. And the focus has primarily been on evangelism and starting new house churches. E o foco tem sido sempre evangelizar e começar igrejas nas casas das pessoas. But they haven't done the work of discipleship and leadership development. Mas nunca foi desenvolvido um trabalho de discipulado, de liderança. So a lot of the people and a lot of the churches fall away from the faith within a few years. E portanto o que tem acontecido é que muitas dessas igrejas que foram plantadas sem uma liderança forte e sem discipulado têm-se desviado da fé ao longo dos anos. You have to equip and mature people in the faith. Nós temos que equipar e formar as pessoas na fé. And so that's what we've been helpful in. E é aí que nós estamos a ajudar. Next slide. So one of the projects now so one of the new 7 projects is a team of people that I'm working with in southern India in the city of Hyderabad. Então, dos novos projetos que estão a acontecer, está a acontecer no sul da Índia com esta equipa aqui. Next slide. So because of the success with this initial project, going from 55 leaders to over 700 leaders, Então, na sequência do sucesso deste projeto de 55 líderes passar para 711 líderes, we were invited in to work with a group that has 20 other networks. e nós fomos convidados para trabalhar com uma outra equipa que tem 29 projetos In 11 states, em 11 estados, representing over 800 million people. representando 818 milhões de pessoas. We can't see it on the map, Nós não conseguimos ver ali no mapa, but one of the northern states called Uttar Pradesh, mas num dos estados a norte do país, anterior esse, está ali a bolinha vermelha, the one in the aquela circle. que tem ali. Nesse estado, So, one out of every 7 people that is born in the world is born in the state of Uttar Pradesh. então, 1 em cada 7 pessoas que nasce no mundo inteiro, nasce naquele estado. 1 em cada 7. 70,000 people are born a day in India. 70 mil pessoas nascem na Índia todos os dias. Over the course of a year, that is equal to the population of like New York City or Los Angeles, one of the major cities in the world. E o que acontece é que todos os dias nasce o equivalente à população de Manhattan, que, para vocês terem uma ideia, né? Nova York. There are about 750,000 towns and villages in India, Tem cerca de 7.500 cidades na Índia. and about half of them, about 375 million towns and villages have, 375,000 towns and villages have never heard the name Jesus Christ, and there's no witness in those places. E mais de metade dessas cidades, ou seja, mais de 3.700 cidades, nunca ouviram sequer falar do nome de Jesus. Next slide. So this is of the 20 projects that I'm now working with, this is the first group of 10. Dos 20 projetos que estamos a trabalhar agora, este é o primeiro grupo. Next group. This is the O second group segundo of 10. grupo, de 10. And we're essentially training them on how to train and disciple people and train leaders. Então, o nosso trabalho é formar líderes para que eles possam formar outros líderes, para que possam ser Next discipuladores e plantadores de igrejas. Next slide. So this is the total project. We have 27 projects Então, nós going temos no on total 27 projetos a acontecer in 13 em states, 13 estados, representing almost a billion people, representando 919 quase 1.000 milhões de people. pessoas. And the booklets that we just wrote for our own local church in Minnesota E os livros que inicialmente foram escritos para a nossa igreja local em Minnesota are now being translated into at least 5 languages. estão neste momento a ser traduzidos para pelo menos 5 línguas diferentes. Next slide. I just wanted to tell really quick a story Eu só here. quero terminar a contar a história aqui do Eshwari. This man is named Ishwari and his wife Ila. É o Eshwari e a esposa Ila.
So there's a lot of persecution right now in India against Christians. Há uma perseguição muito forte na Índia contra os cristãos. And they have these, what they call anti-conversion laws. Então eles têm leis anti-conversão. So it's against the law to bribe somebody or to force somebody to become a Christian. Então é contra a lei convencer alguém ou de alguma forma subornar alguém a se tornar cristão. And that makes sense. E faz sentido, não é? But they will use these laws and then falsely accuse people of Mas eles violating usam them. estas leis para falsamente acusar os líderes. So for one example, Por exemplo, um exemplo. there was a pastor sitting outside his home, Estava um pastor sentado à frente da sua casa and a man came up and needed change for like a 1,000 rupee note. e ele queria trocar dinheiro. Chegou uma pessoa a esse pastor para trocar dinheiro. And the pastor had change, E o pastor tinha dinheiro para lhe trocar aquelas notas. so there was an exchange of money, E então ele trocou-lhe as notas. but across the street there's somebody taking a video of it. Mas do outro lado da rua estava uma pessoa a filmar aquilo. So that man then went to the police Então esse homem foi à polícia, and told the police that the pastor was bribing this man to become a Christian. foi à polícia e acusou o pastor de pagar aquela pessoa para se tornar cristão. So the police went and arrested the man. Então a polícia foi à casa desse pastor e prendeu. And it's those kinds of things that happen. Esse tipo de coisas que acontecem. So we were doing a conference in February and this man had just been released from prison for something like that. Então nós em fevereiro, quando estivemos a fazer a última conferência, o Eshwari tinha acabado de sair da prisão, teve lá 6 meses por causa de uma coisa destas. Next slide. So this is the core team that we work with in Então esta é a India. equipa base. Usually on the last day, No último dia, we go and celebrate the work nós vamos celebrar todo o trabalho das 3 semanas. and we have pizza. Então nós vamos e comemos pizza. So this is Vinay and Jasmine and their daughter Então a Anna, Vinay, a Jaza e a sua filha and the assistant Seema and her husband. e a assistant, que é Sima, assistente, e o seu marido. And so Silas asked me, I want you to know that I didn't come here to ask for support. Eu quero que vocês saibam que eu não vim aqui a pedir sustento, He thought it would be helpful for you to know what's going on in India. mas é muito importante que saibamos o que é que está neste momento a acontecer na Índia. But one of the parts of our project is that we help these pastors start small businesses. Então, uma das formas que nós ajudamos estes pastores no seu sustento não é dando-lhes dinheiro, mas é ajudando-os a começarem um pequeno negócio que possa sustentar a sua família. So they can support themselves. Para se poderem sustentar. So we try to raise around $3,000. Então, a média tem sido sempre ali à volta dos $3.000, 2.800 euros. And that can help start a business for one of E these com esse pastors. dinheiro, nós entregamos a esse pastor, ele começa o seu próprio negócio. So Silas thought that maybe you all would be interested in helping start one of these businesses. Então o Silas falou comigo e disse que poderiam estar eventualmente interessados em poder ajudar também nesta parte. That's all I've got. É Thank you tudo for por listening. hoje e muito obrigado. Volvemos al español. Podemos falar em espanhol? Não. Obrigado, pastor, por su presentación. Muy interesante lo que acaba de hablar el pastor, porque la persecución que él está hablando de la India, pueden acusarte e ir a aprenderte por predicar el evangelio en la India, pero si caminamos por el centro de Portugal, ¿cuántas personas de la India podemos conseguir? ¿Cuántas personas de la India? Y nadie nos va a aprender por hablarle a esas personas de la India acerca de Jesús. Y el pastor ahora me está hablando también, porque yo no lo hago. ¿Cuántos aquí le hemos hablado a alguien de la India acerca de Jesús? Creo que muy poco lo hemos hecho. Entonces, es algo que tenemos aquí en Portugal, que muchos de nuestros países de origen no lo tenemos, y podemos hablarle a estas personas. Y en algún momento esas personas pueden regresar a su país, a la India, y hablar del Evangelio. Entonces tenemos muchas oportunidades aquí en este país para evangelizar a personas de otros países. Hoy me siento muy agradecido del Señor porque están de visita también
mis pastores de Argentina, Isabel y Pedro, que quiero que pasen adelante. El pastor Pedro recibió desde muy niño el llamado del Señor y a partir de los 20 años que tuvo un encuentro, ¿cierto?, con el Señor, recibió el llamado para ser pastor y ser maestro. Él prepara y discipula líderes, sobre todo para misiones, y Isabel, su esposa, está encargada mucho en la iglesia de preparar, coordinar enseñanzas para líderes también. Nosotros, Ana y yo, somos parte de eso, del Senda, del SECAM, ¿no? Exacto, coordina todas esas aulas y ellos son parte de nuestra iglesia a preparar a misioneros, líderes que van a establecer iglesias y plantar iglesias en Argentina principalmente y en otras partes del mundo. Entonces, esta semana, ellos están en un viaje para visitar a diferentes misioneros que están en España, que están en Italia, nosotros que estamos acá, a ver si estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, estamos agradecidos por él. Te dejo la palabra, Pedro, para que te presentes a la iglesia. Bien. Obrigado. Somos un matrimonio, 42 años. Ahora, ¿no? El año que viene, 42 años. Hemos venido, como él decía, a visitar a nuestros misioneros. Ellos forman parte de lo que era nuestra congregación. Así que hemos venido a ver con el pastor Joao el contrato. Vamos a firmar. Y como él decía, vamos a estar visitando nuestros 3 hijos, 2 aquí en Europa, una la mayor en Argentina. Los 2 que están en Europa están levantando iglesia. Barcelona, también como misioneros, y también en Italia, como misionera, la hija del medio. Y de paso también visitamos a todos los otros misioneros que tenemos en el campo, que son fruto de nuestra congregación, iglesia de Argentina en Córdoba, de allí venimos. Y estamos pasando en este momento. Ya empezamos por Madrid, allí tenemos un matrimonio misionero. Ahora estamos acá en Porto, después en Barcelona, después en Italia y después en la isla de Sicilia, en Italia. Allá vamos. Así que más o menos eso es. ¿Está? ¿Qué otra cosa quiere que diga? Eso. Bueno, como todos los domingos, este era nuestro momento misionero. Una iglesia que no tiene información como conocimos en la Misión Reversa, una iglesia que no tiene información sobre las misiones, es una iglesia que no se va a movilizar para las naciones. Y yo creo que Dios ha puesto en el corazón Joao que la iglesia tenga conocimiento de las misiones y tenemos mucho para trabajar en distintas áreas. Y Portugal es un campo donde hemos visto que no es necesario salir, ya tenemos muchas naciones aquí adentro. Entonces, Pedro, te pido que ores por este momento que tuvimos de misiones y por nuestra iglesia. Oramos. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has llamado en la misión a dar tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, muchas gracias, porque queremos que el conocimiento de la gloria de Dios sea entregado en todas partes del mundo. Te alabamos, porque para eso tú has llamado a la iglesia. Gracias. Bendice esta congregación, bendice esta iglesia
y que de acá puedan salir muchos más a otras partes del mundo, lugares donde no te conocen, donde jamás han oído la palabra Jesús. Gloria, gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. ¿Sí? Perdón. No, quería decirles, hermanos, nuestra congregación manda saludos a esta congregação, tá? Deus abençoe. Graças a Deus. A única coisa era para ele dar a saudação da igreja, ele não deu, mas tá bom. Gente, conhecemos há pouco tempo, assim, já há mais tempo de vídeo, né? Mas há pouco tempo e já ficamos agradecidos a Deus pela vida dele. Obrigado, Gracia. Thank you. Gente, uma das coisas que aprendemos na Missão Reversa é que, como Missão Reversa, precisamos aprender alguns idiomas. E se calhar o inglês e o espanhol já estão aí a bater a porta. Então quem não sabe inglês, não sabe espanhol, vamos orar, vamos estudar, quem sabe. Porque Deus tem mandado gente para cá. Daqui a pouco vai ser o árabe, daqui a pouco vai ser o mandarim, daqui a pouco vai ser, né, outras línguas aí. Então que Deus esteja a levantar pessoas também. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Esse é o tempo de louvor e adoração. Vamos ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Momento esse de alegria, momento esse de compromisso com o nosso Deus. Temos aqui o MBWay para quem preferir fazer dessa forma, o IBAN também para a transferência. E temos também, vamos ter agora, muito bem, temos aqui também para quem vai fazer a oferta diretamente. Que Deus abençoe, vamos louvar o nosso Deus e enquanto louvamos, dediquemos com alegria no nosso coração. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo,
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Porque Tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Só Ele pode transformar o mundo. Através das nossas vidas, sim, mas nós temos de estar disponíveis para ser usados por Ele. Então estejamos prontos a ser usados. Somos desafiados muitas vezes. Estejamos prontos a servi-lo. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento
diferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamentamos, Senhor, lamentamos. Lamento por viver só pra mim. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu lamento, Senhor, eu lamento, Senhor. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Podemos cantar isso em alta voz? Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Só quero a ti. A igreja pode se sentar. Eu quero chamar aqui à frente as crianças dos 3 aos 9 anos. E esse é o nosso desejo também, que essa canção seja cantada por eles também de todo o coração,
de querer somente a Ti e nada mais. E com esse propósito também, quem esteve aqui na Missão Reversa viu que a Missão Reversa começa com esta nova geração. E a partir do próximo domingo, nós vamos começar o estudo sobre a Reforma Protestante. E no dia 31 de outubro, vamos ter aqui uma grande festa com brincadeiras, com guloseimas, com teatro, com louvor, com dinâmicas. Vai ser uma festa assim, muito divertida, porque nós acreditamos, nós cremos que os nossos filhos são filhos da luz e eles vão servir a Jesus. Amém? E é por isso, então, vamos estar divulgando aí, convidando os amigos, tudo, para no dia 31 estar aqui conosco. Bia, já que você está em pé aí, vem cá. Não foi? Está lá. Ora para a gente, então. Vamos orar. Obrigada, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por estar aqui, mais uma vez te agradecemos por nos trazeres até aqui, tranquilos, dispostos a saber mais de Ti. E, Senhor, Tu sabes que a minha oração é pelas minhas filhas, é pelas crianças, que elas possam um dia também reconhecer-Te como o seu Senhor, seu Salvador, como eu o fiz um dia, Senhor. Então, que cada um de nós possa ter a consciência de que elas são o presente, através delas a palavra é levada também, o testemunho é passado, mas nós temos essa responsabilidade, de lhes fazer ver-te, termos Cristo e Ele transparecer para elas. E agora te agradeço, cada um que ministra a palavra ali, nos kits, e te peço também que esta festa possa levar o Evangelho a muitas outras crianças, a muitos outros pais, e que possamos ter esta consciência de que começa e continua nelas, Senhor. Agradeço também o pastor que vai agora pregar a palavra aqui, que ele possa ser abençoado por Ti, Senhor, agora e no resto do dia, que tudo possa ser sempre feito para a Tua honra e a Tua glória. Tudo que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá. Quero convidar o pastor Flávio Ramos para que esteja conosco aqui. Ele já foi um dos preletores aqui da conferência, então alguns já o ouviram. Ele é o diretor do Perspectivas do Brasil, e não só, né, tem sido bênção, e ele vai se apresentar um pouco mais, que aqui eu fiz uma apresentação naquela época muito formal. Ele vai se apresentar e tudo que ele já fez. Missionário de campo, a pessoa que tem dedicado a sua vida a missões, e também, nesse momento, a oportunidade de poder ouvi-lo. Vamos descobrir que temos vários amigos em comum, pessoas que são meus amigos de muitos anos, que ele também tem como amigo, já tiramos fotos, já mandamos para toda a gente. Então, assim, Deus vai unindo pessoas, e é tão bom ver esse mover de Deus. Pastor Rafael está a acompanhá-lo aqui, fique em pé, por favor, também. Ele vem lá de Santa Catarina, não é isso? No estado no sul do Brasil. Que Deus abençoe, ele esteve aqui conosco já na quarta-feira também. Pastor Flávio, Deus o abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, dizer de minha alegria de estar convosco no final de semana, na conferência, e neste domingo, o dia do Senhor, na qual o povo de Deus está junto para celebrar, adorar e aprender da palavra do Senhor. Pastor João é um novo amigo e Deus tem colocado na nossa vida. Tivemos bons contatos online, mas agora pude conhecê-lo cara a cara e vê-lo que Deus tem feito aqui na sua vida, na sua família, no seu ministério. É motivo de louvor e glória ao nome de Jesus. Eu moro em Curitiba, sou casado com a Carla e temos uma filha de 20 anos. E depois de ter servido um tempo em Marrocos como missionário e também lá na Tríplice Fronteira com os muçulmanos, hoje trabalhamos na mobilização missionária junto ao Perspectivas, que deu-se início aqui, a primeira turma na cidade do Porto. Então é meu privilégio estar aqui, servir os irmãos. Nosso coração deseja ver a Igreja de Cristo florescer nessa cidade, nessa região e neste país. Queria convidá-los à palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. A
Por favor, acompanha-me mesmo sentados, mas com atenção e reverência, ouçamos a palavra do Senhor, João 10, a partir do verso 14 até o verso 18. 4 versos da bendita e gloriosa palavra de Deus. Diz assim, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço ao Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu de espontaneidade a dou. Tenho autoridade para entregá-la, mas também tenho autoridade para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Deus abençoe sua palavra a todos nós. Eu queria olhar para esse texto e falar a metáfora de Jesus, a missão de Jesus e a mensagem de Jesus. Metáfora, missão e mensagem. Como um bom batista, 3 pontos. Vejamos, pois, o que esse texto está a dizer sobre a metáfora contada por Jesus. Jesus era um especialista, um contador de histórias, alguém que falava em parábolas, alguém que conseguia conectar, aplicar verdades profundas e eternas, mas no dia a dia e na vida das pessoas. E nesta metáfora de Jesus, ele usa o exemplo muito peculiar a ele, muito particular a ele, na qual ele viveu, naquele contexto de Israel, que era de pastor e ovelha. Haviam muitos pastores e muitas ovelhas nos dias de Jesus. E Jesus, ao contar esta metáfora, ele quer falar da prioridade da nossa vida. O que é mais importante na nossa vida? O que é primordial na nossa vida? O mais importante na nossa vida não é servir a Jesus. Muito importante servir a Jesus. Ele mesmo disse que ele mesmo não veio para ser servido, ele veio para servir. A prioridade da nossa vida não é o trabalho, por mais que nós somos chamados a trabalhar, para sustentar a nossa família, para poder honrar a Deus, para poder entregar a Deus nossos recursos para o avanço da sua missão. A prioridade da nossa vida, na metáfora de Jesus, é de viver um relacionamento profundo com Ele. Veja o que ele diz nos versos 14 e nos versos 15. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. E ele diz, assim como, percebem o exemplo que Jesus dá? Assim como eu conheço ao meu Pai, e o Pai conhece a mim, eu conheço as minhas ovelhas. Esta metáfora de Jesus, em relação à ovelha e pastor, é para mostrar
que é necessário os discípulos de Jesus terem uma intimidade, um relacionamento com Ele. Se Jesus dissesse que Ele é o Rei, e Ele o é, e nós somos seus súditos, é verdadeiro, mas não comunicaria uma relação de intimidades. Se Jesus dissesse que Ele é o professor, e nós somos seus alunos, é verdade, Ele é o mestre, mas não comunicaria a relação de intimidade. Se Jesus dissesse que Ele é o general, e nós somos os seus soldados, é bem verdade, mas não comunicaria a ideia de intimidade. Jesus resgata a intimidade que há entre o pastor e a ovelha para mostrar que nós devemos ter uma relação de amor e de intimidade com Ele. Antes da missão, antes do serviço, antes de qualquer outra coisa, a prioridade da nossa vida é conhecer Jesus, é andar com Jesus, é experimentar de Jesus, é viver aos pés de Jesus. Quando eu morava em Marrocos, era muito fácil conhecer um pastor. E quando estou a falar de pastor aqui, não estou a dizer do ministério de um pastor espiritual. Estou a falar de um pastor do campo. Na zona onde eu morava, no Marrocos, tinha alguns pastores do campo. E quando eles chegavam em algum lugar, nós podíamos identificá-los que eram pastores. Primeiro, por causa do cheiro. Os pastores tinham cheiro de ovelhas. E o cheiro de ovelha não é muito bom. A carne de ovelha é muito boa. O queijo de ovelha é muito bom. Mas o cheiro de ovelha não é nada bom. Então você sentia o cheiro e dizia: este homem é pastor. Porque ele vivia dia e noite com a ovelha ao ponto de tomar para si o cheiro da ovelha. A segunda maneira que nós identificávamos um pastor na nossa cidade, próximo às montanhas do Marrocos, era que a sua roupa estava cheia sempre de lãs e de carrapichos, por causa do seu convívio com as ovelhas. As lãs, por carregá-la nos seus braços, passavam para si. Os carrapichos que estavam na ovelha, que ela havia pegado enquanto estava nos pastos, passava para o pastor, mas isso mostrava que ele tinha uma proximidade com o pastor, ou com a ovelha. Jesus disse: nós somos as suas ovelhas, e como suas ovelhas, nós devemos conhecer o nosso pastor. Neste mesmo capítulo 10, Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhecem quem é e quem são os seus pastores. A ovelha identifica quem é o seu pastor. E o pastor sabe quem são as suas ovelhas. Estive a conversar com um desses pastores e perguntar a ele quantas ovelhas ele as tinha. Ele disse para mim, 30 ovelhas. Era um homem que tinha uma situação financeira razoável por ter 30 ovelhas. E eu disse: como tu conheces as ovelhas? Você as marcou? Você colocou algo que possa identificá-lo? Ele disse: não. Mas você consegue identificar qual é a ovelha do outro proprietário e quais são as suas ovelhas? Ele disse: com certeza. E eu lhe perguntei: como? Ele disse: por conviver com elas.
Eu conheço já o cheiro delas. Eu conheço a cor delas. Eu conheço já cada uma das minhas ovelhas. E elas podem ir para outro lugar. E eu posso olhar daqui e identificar quais são as minhas ovelhas e quais não são as minhas ovelhas. Porque ao viver com as minhas ovelhas, eu as conheço. É isto que Jesus está a declarar. Ele nos conhece. Mas Ele também quer que nós o conheçamos. Permita-me lhe perguntar: a sua relação com Jesus, a sua intimidade com Jesus, a sua caminhada com Jesus, tem sido a prioridade para a sua vida? Qual tem sido a prioridade da sua vida? O relacionamento de intimidade com Jesus ou outras coisas? Certa feita, Jesus foi até Betânia e na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, o Senhor Jesus estava a ensinar. Marta estava a servir, a trabalhar. Maria estava aos pés de Jesus, a aprender a palavra de Jesus, a ouvir a mensagem de Jesus, a se relacionar com Jesus. Marta estava a servir a Jesus. Mas Jesus repreendeu a Marta e exaltou a Maria. Por quê? Será que Jesus não quer que nós o sirvamos? Sim, Ele quer. Jesus repreendeu a Marta, porque Marta estava com as prioridades equivocadas. Marta achava que a prioridade é fazer algo para Jesus. E Jesus queria corrigi-la, para mostrar que a prioridade não é fazer algo para Jesus, a prioridade é conhecer Jesus. A prioridade da nossa vida, nesta metáfora de Jesus, é que nós o conheçamos, é que nós vivamos a desfrutar dele, a se admirar dele, a conhecê-lo, a aprofundar no nosso relacionamento contínuo e diário com ele. Mas depois, nesse texto, Jesus fala da missão. Depois de falar da metáfora do relacionamento, Jesus fala da missão no verso 16. Ainda a usar a metáfora das ovelhas, ele disse: eu tenho outras ovelhas que não é deste aprisco. Jesus estava a falar a homens hebreus que acreditavam que somente as ovelhas de Deus eram as ovelhas de Israel. Achavam que somente eles, que Jesus foi enviado para aqueles que criam, somente para a casa de Israel. Mas Jesus disse que não. Jesus diz que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, que estão fora da fronteira, que estão em outros lugares, que estão na Etiópia, que estão na Roma, que estão na Samaria. E aqui Jesus mostra a missão que é dada ao seu povo de chamar, de alcançar as outras ovelhas que estão além dos nossos apriscos, além da nossa circunvizinhança, além da nossa cidade, além de nossa zona, além do nosso país, além mar, além das fronteiras. Jesus tinha alcançado algumas ovelhas de Israel, mas ao declarar a sua missão, Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, que convém a mim
trazê-las para este aprisco. É certeza e é certo que você conhece alguém que ainda não é ovelha de Jesus. É certo, é certeza que você conhece alguém que ainda não se rendeu à salvação, o perdão, a graça de Jesus. Essas são as ovelhas que Jesus ainda quer alcançar. Essas são as ovelhas que Jesus está a chamar. Elas estão próximas, mas também estão distantes. E quando vemos Jesus dizer que tem outras ovelhas para ser alcançadas, nós somos lembrados que a nossa missão não terminou. Que a porteira do aprisco não pode ser fechada, porque tem outras ovelhas a entrarem. Quando Jesus fala que tem outras ovelhas para entrarem no aprisco, é para nos lembrar que nós precisamos sair por essa porta, sair pelas ruas e chamar outras ovelhas para conhecer o supremo e bom pastor. Quando Jesus nos lembra essas palavras, Ele está a nos alertar que nós não deveríamos ficar apenas dentro do aprisco, dentro da igreja ou dentro do nosso mundo cristão evangélico, que nós deveríamos sair para o mundo, sair do aprisco, sair pelas montanhas, sair pelos vales, sair pelas universidades, sair pelas zonas, sair pelas freguesias, sair por esse país e além mar e anunciar a mensagem do bom, bendito e supremo pastor. Se você que está a me ouvir é uma ovelha de Jesus, que conhece a Jesus, que tem vivido uma intimidade com Jesus, saibas que Jesus ainda tem outras ovelhas para trazer para o aprisco. E Ele quer usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, as suas ovelhas. Percebe que ele diz no verso 16 ainda, depois de dizer que tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Jesus está chamando a prerrogativa da missão para si. Ele diz, cabe a mim trazer as ovelhas para juntar no aprisco, mostrando que a missão é dele. Ele vai conduzir, ele vai chamar, ele vai trazer, ele vai ajuntar, porque ele é o pastor, ele é o supremo pastor. Então ele está a mostrar que a missão é dele, ele vai conduzir, ele vai chamar, elas vão ouvir a sua voz. Mas como Jesus está a conduzir, a chamar as suas ovelhas? Por meio do seu povo, por meio de nós. Agora nós somos os pés de Jesus, agora nós somos a boca de Jesus, agora nós somos as mãos de Jesus, agora nós somos o corpo de Jesus. Estamos a sair pela cidade de Porto, por Maia, por Gaia, por toda essa região, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, na missão de Jesus, de proclamar o evangelho de Jesus, a trazer as ovelhas que Jesus está a chamar e a conduzir. Essa é a missão do seu povo, essa é a missão do seu rebanho, conduzir outras ovelhas por meio de Jesus. Mas percebes, no final do verso 16, haverá no final um só rebanho e um só pastor. Esta é uma porção das Escrituras que nos remete à escatologia.
Jesus, quando fala da missão, é muito normal e comum ele falar da escatologia, do final de todas as coisas. Jesus está a dizer aqui que no final, as ovelhas que não eram apenas daquele aprisco, mas de outros lugares, estariam neste grande aprisco final. Isso mostra a nós que a missão sendo de Jesus, e Ele a usar as suas ovelhas, o seu povo, Ele vai cumprir a sua missão. O próprio Jesus mostrou isso para João. Em João, lá no Evangelho, lá no livro de Apocalipse, João mostra, no capítulo 5, que as ovelhas, que as gentes das tribos, dos povos, das nações, vieram e estavam na presença de Jesus, adorando ao Cordeiro, adorando aquele que venceu, dando honra, dando glória, dando louvor. Portanto, irmãos, na missão de Jesus, será uma missão de êxito. Jesus vai cumprir a missão. Ele vai atrair todas as suas ovelhas, de todas as nações e de todos os povos, para esse grande aprisco final. E você tem a oportunidade de estar com algumas nações próximas a você. Como o pastor disse, há indianos, nepaleses, árabes, asiáticos, europeus, sul-americanos. As nações que estavam distante agora estão no nosso quintal. E nós temos a oportunidade de convidar, de chamar, de pregar, de anunciar a mensagem do pastor supremo, para que essas ovelhas possam se juntar a este rebanho do supremo e bondoso pastor. Portanto, irmãos, lembremos, o nosso primeiro chamado é para a intimidade com Jesus. O nosso segundo chamado é para o cumprimento da missão de Jesus. Por fim, eu queria mostrá-lo como esse texto termina no verso 15, 17 e 18. No verso 15 ele diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço ao meu Pai, eu dou a minha vida. Depois de vermos a metáfora de Jesus, a missão de Jesus, vejamos agora qual é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem que Ele deu a sua vida. Verso 15, por isso eu dou a minha vida para resgatar as ovelhas. Olha ainda o verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é que Deus amou este mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Evangelho é a mensagem que Deus nos deu algo precioso, que foi o seu próprio Filho. Portanto, a mensagem que vai atrair as ovelhas que estão mais distantes, ou que eram distantes e agora estão próximas, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da morte de Jesus, que morreu, que derramou o seu sangue para expiação dos nossos pecados. Ele deu a sua vida. Ele se entregou. No capítulo 53 de Isaías, diz que ele, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele sendo o pastor, ele sendo o Deus, ele sendo o rei, o que ele se fez? Ovelha. E se fez ovelha para morrer.
e se fez ovelha para ser sacrificado, e se fez ovelha para tomar o nosso lugar na cruz. Portanto, a nossa mensagem não é uma mensagem de uma religião, não é uma mensagem de moralismo, não é uma mensagem de legalismo. A nossa mensagem é uma mensagem de graça, que Deus enviou o seu Filho, que se fez ovelha, e como ovelha não abriu a sua boca, e foi até o matadouro, e ali foi sacrificado, e ali derramou, como disse o apóstolo Pedro, o seu precioso sangue. Este sangue que nos lava, este sangue que perdoa os nossos pecados e nos salva. Mas a mensagem de Jesus não é apenas da morte de Jesus. A mensagem completa do Evangelho é da morte, mas também a mensagem é da ressurreição. Veja o que diz o texto. Jesus está dizendo, verso 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la de volta. Olha o que ele diz no verso 18: ninguém a tira de mim, eu a dou de modo voluntário, eu dou de modo espontâneo. Tenho autoridade para entregar, mas também tenho autoridade para reavê-la. A mensagem que nós vamos sair a proclamar, que vai atrair as ovelhas, que vai chamar as ovelhas para a intimidade com o Supremo Pastor, é a mensagem da morte, mas a mensagem da ressurreição. A ovelha que foi morta agora está viva, ressuscitou, e João o viu no capítulo 5 outra vez como um cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Ele tomou de volta a sua vida e ao terceiro dia ele reviveu. O apóstolo Paulo disse: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Para esse país, para essa nação que fala muito da morte de Jesus, que você pode ver em tantos lugares, em tantas igrejas, um Cristo crucificado, a mensagem que nós temos é de um Cristo ressurreto, que deu, que morreu, mas que tomou de volta, e agora vivo está, de modo voluntário, de modo amoroso e de modo poderoso. Saiamos, pois, por essas portas, voltemos às nossas casas, voltemos aos nossos trabalhos, voltemos aos nossos estudos na universidade ou na escola, voltemos a viver a nossa vida, lembrando-nos que a prioridade da nossa vida é conhecer Jesus. Que nós estamos aqui na cidade do Porto, em Maia, em Portugal, com uma missão: pregar e anunciar o Evangelho de Jesus. Mas que também saiamos por essa porta com uma mensagem: a mensagem do Evangelho da graça, da morte e da ressurreição de Jesus. O que era pastor se tornou ovelha, morreu pelos nossos pecados, mas Deus o exaltou e colocou agora como o pastor supremo, o pastor dos pastores, a quem seja honra, glória para todos sempre. Ande com Jesus, conheça Jesus, pregue o Evangelho de Jesus, a mensagem da morte e da ressurreição, e cumpra a missão de Jesus, aqui e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Flávio. Eu vou pedir que fique aqui, só mais um bocadinho, porque acabou de falar sobre o ir, não é? Nós saímos daqui. Mas nós hoje tivemos um domingo missionário aqui na igreja, porque nós temos um pastor que tem a visão de missões. Ele veio aqui em Portugal como missionário e a partir daqui estamos a fazer missões para todo o mundo. Então eu vou chamar aqui à frente o João e a Priscila,
porque eles esta semana vão sair em missão e vão estar no seu país de origem a fazer missões. Então, nem a propósito desta questão da missão reversa. E eu pedi ao pastor Flávio para ficar aqui, porque eu vou pedir a todos que fiquemos de pé. E vou pedir ao pastor Flávio que nós a seguir vamos cantar mais uma música, mas a oração do pastor Flávio, que seja uma oração de envio do casal, que vai estar 20 dias, 21 dias, 7 horas, 45 minutos no Brasil. Então pedi ao pastor que possa fazer. João, queres... Pedimos as orações dos irmãos, assim, estamos indo, vamos ficar um tempo em Brasília, na casa da minha cunhada, onde estão os meus sogros a viver, e vocês sabem que a saúde deles não está nada boa, minha sogra principalmente, então precisamos dar esse apoio à família também. Depois, e vai ser os 80 anos do pai da Priscila, e vão estar reunidos os 4 filhos lá. Então, o outro irmão dela do Rio também vai para lá e vamos ter, então, os 4 irmãos lá reunidos em Brasília. Então, orem por esse momento para que tudo corra bem lá. Vamos estar lá com o ex-pastor da Tarsila, já falei com ela, né? Já marquei para lá em Brasília encontrar com ele, para saber se realmente é isso mesmo ou não. Mas, assim, vai ser muito bom. De lá, vamos para o Espírito Santo e vamos à Vitória. Vamos lá na igreja do pastor Marcos Petrucci, que esteve conosco aqui, Jardim Camburi. Depois vamos a Cachoeiro de Itapimirim, pastor Flávio esteve lá há pouco tempo. E foi a igreja também do nosso coração lá no Brasil, lá no Espírito Santo. Vamos a Bom Jesus do Norte, onde meus pais estão a viver, Espírito Santo. Bom Jesus do Itabapoana, pregar na igreja lá onde eles estão. Voltamos para a Vitória, vamos para o Rio e fazemos um tour. São 9 igrejas que vamos estar a levar a mensagem, testemunhos e falar um pouco daquilo que Deus tem feito aqui em Portugal, através da local e através de tanto do que Deus tem realizado. Então louvamos ao Senhor por isso. Pedimos as orações para que o Senhor nos leve em segurança, cuide de nós lá e também voltemos em paz. Pedimos a vocês, que são a nossa família espiritual, para cuidarem dos nossos filhos também. A Amanda e o Natan vão ficar aí, né? Então abracem-nos e cuidem deles, por favor, né? Aquela comidinha, se quiser levar uma marmitinha assim, né? É bom, né? A Amanda já sorriu ali. Enfim, cuidem deles, por favor. E que Deus também nos ajude, porque os irmãos sabem que grande parte do nosso sustento vem ainda do Brasil, de igrejas que são mantenedoras. Então nós vamos visitar algumas igrejas que já são parceiras e visitar outras para que possam também se tornarem parceiras e viabilizar a nossa permanência em Portugal, porque dependemos desse sustento financeiro também que vem de fora. Então nós sabemos que o Senhor ele está a cuidar de tudo e eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer pelo pastor Flávio hoje aqui, pelo pastor Rafael, pelo pastor Pedro, pela irmã Isabel que nos visitam, pelo George Stagg também. Thank you, obrigado por estar aqui. Enfim, obrigado por vocês serem a nossa família. E vamos viajar em paz e vamos voltar na paz do Senhor, nós cremos nisso. Vamos estender as mãos para abençoar esse casal. Pai, nós te damos graças pela vida do pastor João, da Priscila, dos seus filhos, que o Senhor um dia trouxe a essa terra, Pai, com um chamado, com um coração, com amor por esse povo, Senhor, para ver o Evangelho de Jesus a florescer nesse lugar, Senhor, a pastorear o teu rebanho nesse lugar. E agora que eles retornam por essa viagem, por esse tempo, Senhor, de compartilhar, de visitar parceiros e igrejas, ó Deus, que eles sejam muito abençoados, que o Senhor tome as palavras, os desafios, que eles possam, Senhor, mobilizar a igreja no Brasil para olhar para a igreja portuguesa e abençoá-la, Senhor. Ó Deus, que o Senhor os guarde nas muitas viagens, livre-os do mal, guarda a sua saúde. Ó Deus, que o Senhor também dê a eles um tempo de alegria com os familiares, que eles possam regozijar-se, Senhor, que eles possam encontrar os familiares e ter um tempo muito abençoado com eles, Pai. Mas nós oramos também que o Senhor levante mais pessoas, mais intercessores, mais mantenedores para essa obra, Senhor. Que a viagem dos teus servos ao Brasil
seja proveitosa, Senhor. Seja de bênçãos, ó Deus. E por onde eles passarem, que eles possam abençoar o povo no Brasil. Mas dá um coração generoso também para os brasileiros, para abençoar essa família missionária, Senhor. Para que eles também voltem animados, supridos, ó Deus, para continuar a fazer a missão de Jesus aqui por toda a Europa. Graças te damos, oramos por eles, pelos irmãos que ficam, pela igreja que fica, sabendo que o Supremo Pastor estará a cuidar de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E vamos terminar cantando a razão de ser, de nós podermos acreditar no amanhã, de confiar no amanhã. Saiamos daqui com esta certeza, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus os abençoe e nos leve em segurança. Até para a semana.